Portugal não é só o espaço, o terreno, o retângulo, o continente, o retângulo que está no continente e as ilhas que estão no meio do Atlântico, arquipélago da Madeira, arquipélago dos Açores. Já agora o arquipélago das Berlengas também, mas pronto. Não, Portugal é muito mais que isso. Portugal é uma extensão enorme, que acaba aqui nestas rochas e depois segue por esse mar fora. Agora, acontece é que Portugal está cada vez mais dividido. Dividido, é verdade. Dividido. Eu vinha para aqui, para andar um bocadinho a pé, e vinha a ouvir o Primeiro-Ministro a discursar no Parlamento. E antes disso, na Rádio Observador, estive a ouvir uma entrevista com um deputado do PSD, que é presidente da Comissão de Economia do Parlamento. E começo a ficar incomodado, começo mesmo a ficar farto. E porquê? Vou tentar explicar. Eu tenho a opinião, é a minha opinião, eu tenho a opinião que o Chega só serviu para dividir os portugueses. Foi a única coisa que conseguiu até hoje, foi dividir os portugueses. Os portugueses nunca estiveram, desde há muito tempo para esta parte, tão divididos como estão agora. Divididos amigos, divididos na família, divididos por todo lado. Porquê? Porque o populismo de taberna praticado pelo Chega só contribuiu para dividir. Ainda há bocado recebi uma mensagem de um espectador que costuma ver aqui estas crónicas a dizer: eu dei o benefício da dúvida ao Chega porque nunca tinham governado, mas começo a pensar que você se calhar tem razão. Eles não apresentam uma única alternativa, a única coisa que fazem é fazer barulho. Até porque ontem foi uma coisa do caneco, quando o país aplaudiu, finalmente os dois maiores partidos do país, finalmente a grande maioria do país, de acordo com o sítio do aeroporto, porque foi exemplar, o Primeiro-Ministro apresentou o local e logo a seguir aparece o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, a dizer: estou perfeitamente de acordo e, portanto, para a frente é que é caminho. Isto foi histórico. Então apareceu o Chega a dizer: eles só fizeram isso para desviar as atenções dos problemas que temos com a imigração. Que André Ventura é um ser humano desprezível, que de humano muito pouco tem, e de resto nem tenho que discutir, é uma pessoa que me mete profundamente asco, até nojo, como ser humano. Não quer dizer que todos lá sejam assim, mas ele é, e eu tenho o direito de ter nojo dele. Pronto, tenho nojo, não é pelo seu aspecto físico, é por aquilo que deita para a boca fora. Merece profundo repúdio, náuseas, como a náusea não é só física, não é a gente ver uma porcaria no chão e dar vómitos, é também a gente ouvir coisas que nos dão vómitos. E eu já tive essa experiência, e há uma vez que recordo muito bem. Um dia destes conto, eu já tive nojo e vieram-me vómitos, tive que me abrigar entre dois carros para vomitar só por ter visto uma pessoa que tinha sido minha amiga e que veio-se a descobrir que era informador da PIDE, e eu anos depois encontrei-o em Lisboa e deu-me uma coisa, um nó no estômago e uns vómitos. Tive que me abrigar entre dois carros, foi à porta do Galeto, ali na zona do Galeto, nas avenidas. Tive que me abrigar entre dois carros e vieram-me arranques de vómito por ver aquilo. Portanto, eu sei que a visão de pessoas ou daquilo que elas representam podem causar um nojo tanto que dá vómito. Mas pronto, o Chega, só, na minha opinião, só serviu para dividir as pessoas, dividir aquilo que este mar que aqui está à frente devia servir para juntar e não para dividir. Estão ali os barquinhos todos que nos vão juntar a pessoas que estão longe de nós, que vão comprar os nossos produtos. Estes estão com a proa apontada para o Atlântico, portanto estão a sair, não estão a entrar. Mas dizia eu, e agora? Estou a ficar farto, porque além do Chega ter dividido os portugueses, e pronto, e a gente podia estar entre o Chega e os outros, são quem votou nele 1 milhão e tal, e os outros, não.
aparece agora o PSD a querer dividir ainda mais os portugueses. E porquê? Cada entrevista, cada intervenção, cada justificação que os membros do governo ou os deputados que o apoiam dão, começa sempre por uma crítica enorme e uma desculpa enorme em relação ao governo que estava antes. Pá, façam o seu trabalho. Façam lá o trabalhinho e deixem-se de andar a culpar quem lá estava antes. Epá, porque começa, quer dizer, parece que querem dividir as pessoas, já está entre o Chega e os outros, e agora querem dividir entre o Chega, os da AD e os outros. Portanto, ainda ficamos com mais divisões. Para os senhores do PSD, já chega. A sério. Estão a ver? Agora até utilizei essa palavra. Não vão por aí. Não vão por aí. Tentem descobrir o que é que nos pode unir para poderem ter um orçamento aprovado e governar. Porque eu sou daqueles que penso que deve governar quem ganha as eleições. E por um voto já se ganha. Agora, não vão por esse caminho. Porque eu estou a ficar farto de os ouvir. Agora, cada vez que aparece alguém do PSD, mudo de canal, mudo de posto, de rádio, porque eu já sei o que é que vão dizer mal do que lá estava antes. Epá, vamos lá ver. Têm propostas, têm um programa eleitoral que apresentaram às pessoas. Falem-nos disso. Não, eu há bocado estava a ouvir este senhor da Comissão e pumba, e a descascar no que lá estava e no que lá estava. Falem-me do que vem para aí. Foi para isso que se candidataram. Falem do que vem para a frente, não falem do que lá estava. Do que lá estava a gente sabe todos. Tivemos 8 anos. Portanto, sabemos todos. Deixem-se da conversa nestes últimos 30 anos, dos quais 20 e não sei quantos foi governação. Deixem-se desse discurso. Esse é o discurso do Chega. Não pode ser o discurso do PSD. Os últimos 30 anos, eu vou-vos explicar uma coisa, senhores do PSD, senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, caso não tenham inteligência suficiente para ter percebido. Os últimos anos não foram do PS, foram da democracia. Tivesse lá o PSD ou tivesse o PS, foram os anos da democracia. Estão a ver? E, portanto, para se diferenciarem do Chega, têm que dizer que os últimos anos foram da democracia. Deixem-se dessa treta, se foi este ou se foi aquele, porque por aí não vão lá. E cada vez que abrem a boca a dizer isso, só mostram que não sabem o que é que hão de fazer. E então o que é que fazem? Falam do passado em vez de falar do futuro. Isso é muito mau para o país. E além disso, começam as pessoas, garanto-vos uma coisa, começam a ficar as pessoas fartas de ouvir esse discurso. Fartinhas. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, deixem-se de tretas. Quem ganha as eleições deve governar. Governem e criem condições para governar. E não é sempre a malhar nos que lá estavam que vão criar essas condições. A malhar nos que lá estavam, o que vão fazer é criar espaço para precisarem cada vez mais do Chega para governar. E a divisão em Portugal deve ser entre a democracia e os outros. Porque a democracia só se faz com democratas, não se faz com racistas e xenófobos. E pronto, temos aqui este mar lindo à nossa frente, que devia ser um exemplo. O mar pode servir para unir e os partidos, em vez de serem para dividir os portugueses, podiam também servir para unir os socialistas, os sociais-democratas, enfim, os outros, etc., unir e conseguirem ver. Vamos lá ver aqui qual é o caminho que podemos fazer em comum. Opa, eu quero ir para a América, mas fica em Cabo Verde. Então carrega neste barco também. E depois, quando chegar a Cabo Verde, tiram-se os contentores. Não é preciso sair daqui um barco para Cabo Verde, outro para a América, outro para não sei o quê. Estão a ver o que é trabalho combinado? Podem combinar trabalho para os próximos 10 anos em Portugal, porque ele tem que ser combinado. Para isto tudo que querem fazer tem que ser combinado entre os dois maiores partidos. E aqueles que ao lado também provaram que são europeístas. Refiro-me à Iniciativa Liberal e ao LIVRE. Conversam lá uns com os outros e deixem-se dessa treta de cada vez que apanham o microfone desatarem a dizer mal do que lá estava. Falem-nos do futuro e consigam, têm que conseguir, arranjem maneiras
de colaborar e de ter um programa mínimo para levar Portugal cada vez mais para a frente como país desenvolvido. E já agora não esqueçam este mar, este enorme mar que aqui temos.